areia e mar. Mas anualmente afogamentos acidentais exigem ressuscitação de emergência para muitos banhistas. Não é uma ressuscitação comum. Falta de pulso e pupilas dilatadas significam a parada do coração. Na primeira oportunidade, chama-se uma ambulância. A vida do jovem foi salva por meio da respiração de boca a boca e compressão da região cardíaca, mas necessita de mais atenção no hospital. Mais tarde foram recolher a sua plancha. Viverá para usá-la novamente. A preocupação mais antiga do homem é a de restaurar a vida, e acreditou sempre que a batida do coração e a respiração estão intimamente ligadas. Acredita-se que esta pintura pré-histórica existente na caverna do Pindal, na Europa, é a representação mais antiga e anatômica do coração. Os nossos antepassados conheciam a sua relação com a vida. A ideia de que o coração, juntamente com a respiração, constituem o impulso vivente, persiste através dos séculos, desde o homem paleolítico até os indígenas de hoje. Os índios Zuni do suoeste dos Estados Unidos pintavam o impulso da vida como uma linha ligando a boca ao coração. O homem sempre compreendeu que se um corpo respira e o coração bate, a vida é mantida. Se uma para, a morte em breve terá lugar. A morte e o sono são parecidos. O homem primitivo tentava despertar a vítima com pancadas e ruídos, ou cobrindo seu corpo com brasas ardentes. Os antigos chineses usavam uma posição de cabeça para baixo combinada com pressão no estômago e, naturalmente, a cooperação de animais. Em 1837, a Royal Humane Society of London recomendava o uso de foles, mas reviviam mais os fogos do que as vítimas.
Os holandeses costumavam colocar as vítimas sobre um barril. Em 1857, um inglês, Dr. Sylvester, desenvolveu a primeira técnica manual para a respiração artificial aceita universalmente. Pouco depois apareceu o método Schaefer, e depois de 1932, o método de Holger-Nielsen era muito conhecido. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha norte-americana, pensando que as técnicas ou métodos manuais não ofereciam ainda a solução ideal, ofereceu donativos à Universidade de Illinois para financiar investigações neste campo. O Exército dos Estados Unidos promoveu também um programa de investigação, temendo o uso de gases nocivos por parte do inimigo. Estes estudos, resumidos no Journal of the American Medical Association, demonstrou a superioridade inequívoca da ressuscitação de boca a boca sobre todas as técnicas manuais conhecidas, aplicáveis a qualquer pessoa e idade. A facilidade com que é administrada e sua eficácia têm produzido resultados numerosos e espetaculares. Mas a respiração artificial não era sempre a solução completa. Muitos casos necessitavam um tratamento mais amplo. O assassino número 1 dos Estados Unidos, doenças do coração, ataca a mais de 100 pessoas por hora. Choques elétricos e outros acidentes que afetam ao coração aumentam esta conta mortal. Seria possível salvar muitas destas vítimas com uma ajuda imediata e efetiva para a restauração da batida cardíaca e da circulação. Esta possibilidade aconteceu em 1960, quando 3 cientistas da Escola de Medicina de Johns Hopkins desenvolveram a massagem cardíaca com o peito fechado. Hoje em dia, a respiração de boca a boca e a compressão externa do coração são os meios mais eficazes de ressuscitação de emergência. Podem ser necessários no ataque de coração, choque elétrico, afogamento, asfixia, sufocação, doses excessivas de drogas e em todos os casos onde a respiração e a circulação param. Durante a respiração e circulação normais, as células no sangue levam oxigênio a todas as partes do corpo. Se a respiração e a batida param, o cérebro, o tecido mais sensível do corpo, fica gravemente avariado depois de 4 minutos sem oxigênio. A possibilidade de recuperação diminui em cada minuto. Cada segundo é importante nesses momentos críticos em que uma vida está na balança. Para evitar um dano irreparável do cérebro, é preciso saber como diagnosticar e tratar a emergência imediatamente. Os 3 pontos básicos da ressuscitação: abrir o canal respiratório, restabelecer a respiração, restabelecer a circulação. Examinemos a primeira necessidade: manter aberto o canal respiratório. Nesta aula de treinamento, um médico está usando um modelo para demonstrar este princípio. Durante a respiração normal, a passagem do ar estará aberta. Se uma pessoa perde os sentidos, a sua cabeça cai e a mandíbula retrocede. A língua, presa à mandíbula, cai na garganta e fecha o canal respiratório. Esta radiografia mostra como a língua fecha a passagem do ar da vítima inconsciente. O canal fica fechado até que se incline a cabeça para trás. Assim, a primeira necessidade nesta emergência é inclinar a cabeça para trás, para abrir o canal respiratório. Isto pode ser feito puxando para cima com os dedos na mandíbula, ou levantando a mesma com o polegar na boca. A maneira mais simples, porém, é levantar o pescoço e inclinar a cabeça para trás. Muitas vezes só é preciso abrir o canal respiratório para restabelecer a respiração espontânea. Se a respiração não recomeça quando a cabeça for inclinada, terá que respirar imediatamente pela vítima. O método de respiração de boca a boca é demonstrado neste manequim de treino. Primeiro, levante o pescoço e incline a cabeça para trás. Feche o nariz com os dedos.
Respire profundamente e sopre com força na boca. Levante a sua boca para deixar que a vítima respire. Observe se levanta o peito e repita a operação em cada 5 segundos. Algumas pessoas preferem fechar o nariz com a bochecha quando dão esta respiração de boca a boca. Um método alternado é o da ressuscitação de boca ao nariz. Quando se tratam de crianças, deve fechar o nariz e a boca com a sua boca. Existem variações neste método, mas o importante na respiração artificial é estender a cabeça e encher os pulmões da vítima de ar. Lembre-se que é a sua respiração que pode salvar uma vida. Algumas vezes não é suficiente manter a passagem do ar aberta e respirar pela vítima. É preciso restabelecer a circulação. O coração é uma bomba que impulsiona o sangue e produz uma pulsação com cada uma das suas contrações. Este coração está batendo normalmente e está sendo observado por um osciloscópio que registra a sua ação normal. Isto é fibrilação ventricular. Os músculos individuais se contraem independentemente, sem coordenação, numa atividade inútil que não faz circular o sangue. A sua trajetória irregular está indicada aqui. Esta condição ocorre frequentemente durante um choque elétrico, um afogamento ou ataque cardíaco. Aqui temos paralisia cardíaca. Quando o coração para, não existe nem circulação nem pulso, e nenhuma atividade é registrada no osciloscópio. Em casos de emergência, onde o tempo é vital e não existem instrumentos eletrônicos, deve contar com outros métodos para determinar qual a ação cardíaca ineficaz que está causando a morte. Em primeiro lugar, encontre a carótida, ou pulsação do pescoço ao lado do pomo de Adão. Se não sentir a pulsação, verifique depressa a pupila. Se o sangue está circulando, a pupila se contrai ao receber a luz. Se a circulação parou, fica aberta. A ausência de pulso e pupila dilatada significam morte iminente. Para restabelecer a circulação, deve administrar a compressão externa sobre o coração. O coração se encontra no centro do tórax, precisamente debaixo do externo. Para comprimir o coração, deve exercer pressão manual no externo. Primeiro encontre a metade inferior do externo. Coloque aí a palma da mão e a outra mão por cima. Aperte desta maneira o externo e com pressão suficiente para que o peito abaixe de 1,5 a 2 polegadas em adultos. O coração está entre o externo e a espinha dorsal, forçando assim o sangue para fora. O coração enche novamente quando a pressão cede. Só a palma da mão está colocada sobre o externo e os dedos não tocam as costelas ou peito. O sangue circula devido à pressão externa sobre o coração, mas deve usar ao mesmo tempo respiração de boca a boca. No caso de uma ressuscitação de emergência, primeiro abra o canal respiratório. Force a respiração 5 ou 6 vezes. Examine o pulso e as pupilas. Se são normais, continue a respiração de boca a boca. Se não encontra pulso e se as pupilas permanecem dilatadas, comece imediatamente a comprimir o coração. Quando está só, comprima o coração 15 vezes, uma vez cada segundo. Depois, encha rapidamente os pulmões de ar 2 vezes. Uma pressão cardíaca adequada deve produzir uma pressão simulada de sangue de 100 milímetros ou mais, como indica o manômetro. A pressão externa é mais fácil de ser executada quando 2 pessoas estão presentes. Uma comprime o coração 60 vezes por minuto e a outra respira pela vítima depois de cada 5 pressões. A inflação dos pulmões é mais fácil e efetiva quando é feita entre as pressões,
pois não está soprando contra a pressão contra o externo. Alternando esta operação, permite observar se o peito da vítima levanta. Se a ressuscitação se prolonga, as pessoas podem mudar de posição sem interromper o ritmo. Os estudantes devem aprender praticando a compressão externa sob a direção de um médico. Este mostrará o ritmo, a posição correta das mãos e a pressão necessária. Uma maneira defeituosa pode resultar em fratura de costelas e ferimentos internos, o que é evitado com treino correto e disciplinado do estudante. Aqui, o método está sendo aplicado a uma pessoa inconsciente. A posição das mãos e a técnica é a mesma para homens ou mulheres. A câmara lenta revela a eficácia da pressão cardíaca sem danificar as costelas ou órgãos internos. Depois de cada pressão, as mãos se levantam completamente para deixar que o peito se dilate. Um trabalho bem combinado fornece o máximo de ar sem interromper o ritmo cardíaco. Um ritmo mais apressado é usado para as crianças e a pressão de uma só mão é suficiente para a compressão. Para os recém-nascidos, bastam 2 dedos. Já viram como o canal respiratório fica aberto quando a cabeça é inclinada para trás? Como restabelecer a respiração pelo método de boca a boca e, quando necessário, como restabelecer a circulação pela compressão cardíaca externa. Estes métodos de ressuscitação foram demonstrados em laboratório, devidamente controlados. Mas desastres ocorrem repentinamente, sem aviso, em casa, durante o trabalho, na rua ou durante as férias. Vamos ver exemplos reais onde foram usados 1, 2 ou 3 pontos básicos aqui estudados para salvar uma vida. Depois de uma síncope, um ligeiro ataque cardíaco e em muitas outras ocorrências, pode ser que a falta de ar seja ocasionada apenas pela língua obstruindo o canal respiratório. Abrir o canal desta maneira requer apenas alguns segundos. A asfixia é uma das causas principais de mortes acidentais entre as crianças de menos de 5 anos.
No caso de bebês, é preciso fechar a boca e o nariz com a sua boca. Defeituosa, um conserto provisório, uma combinação que pode ser fatal. As correntes de baixa voltagem podem causar fibrilação ventricular. Os princípios básicos são os mesmos. Ponha-se ao lado da vítima. Estenda a cabeça. Comece a respiração de boca a boca. Não havendo pulso e as pupilas estão dilatadas, comece logo a compressão cardíaca externa. Para que esta compressão possa dar resultado, a vítima deve estar estendida numa superfície firme. A respiração e a circulação devem ser mantida até chegar ao hospital. No hospital, os médicos continuarão a batalha contra a morte. O osciloscópio mostra a condição exata do coração, neste caso, em fibrilação ventricular. Enquanto estão sendo feitas as necessárias preparações para desfibrilar o coração, a respiração e circulação artificial são mantidas cuidadosamente. A batida normal está restabelecida. O seu amigo tem outra oportunidade de viver.